Jesus. Amém. Irmãos, então, hoje a gente tem que ser um pouco mais breve, né, na exposição. Às vezes eu recebo algumas críticas da minha esposa, que eu sou muito prolixo e faço muitas digressões. Vou tentar ser mais sucinto. Mas Deus colocou no meu coração e na minha mente, dentro das minhas orações, para que nós pudéssemos trabalhar esse tema de cuidar através de uma perspectiva um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. E nós leremos Josué, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 9. Amém? Glória a Deus. Josué, capítulo 1, versos 1 até o verso 9. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, em Josué, capítulo 1: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, meu irmão, obrigado. Amados irmãos, eu queria trabalhar com vocês, com a igreja hoje, a ideia deste tema, cuidando do corpo como Josué. E, obviamente, que eu não estou falando do corpo físico de Josué, mas estou falando de um outro corpo, que é aquele grupamento de pessoas pelas quais Josué foi consagrado líder. E, dentro dessa perspectiva, nessa introdução, eu gostaria de trabalhar com os irmãos, primeiro essa ideia, qual corpo, quem é o corpo? Né? Então, o corpo do qual nós estamos falando é exatamente um grupo de pessoas lideradas por um cabeça, por um líder, segundo um propósito comum que foi definido por uma autoridade. Então, primeiro a gente define o que é esse corpo do qual, esse grupo de pessoas do qual nós estamos falando e que Josué liderava. Em segundo lugar, eu queria apresentar para os irmãos, ainda dentro dessa introdução, qual é a perspectiva do livro de Josué, qual é a cosmovisão que é apresentada no livro de Josué. E o que a gente percebe é que essa cosmovisão do livro de Josué é uma cosmovisão, de certa forma, muito parecida com a do livro de Números, dentro do Pentateuco, onde se apresenta uma perspectiva militar. E
quando nós passamos a apresentar uma cosmovisão militar, uma coisa que aparece, uma espécie de definição, é o chamado espírito de corpo. Quem já passou pelo Exército, quem já foi militar do Corpo de Bombeiros, de alguma das forças principais do Exército, Marinha Aeronáutica ou da Polícia Militar, sabe o que é espírito de corpo. Mas para aqueles que não sabem, eu vou tentar trabalhar um pouquinho como é a visão desse espírito de corpo no meio militar. Uma definição interessante, né, que os militares começam a pegar desde Durkheim, em 1978, fala que um grupo não é somente uma autoridade moral que rege a vida dos seus membros. Esse grupo libera um calor que aquece e reanima os corações e abre esses corações à simpatia e é capaz de derreter os egoísmos. Embora carregado de figuras de linguagem, esse texto de Durkheim, ele, que é um dos autores clássicos da sociologia, ele parece descortinar um campo fértil para esse surgimento da ideia do espírito de corpo nos agrupamentos sociais, assim como visto pelo Exército Brasileiro. E aqui, um comentário de um blog do Exército Brasileiro, eu queria que vocês pudessem ouvir, para que a gente pudesse entender como é a cosmovisão militar de um corpo, para que então a gente possa entender essa cosmovisão do livro de Josué. E diz assim, é um blog do Exército Brasileiro, olha só que interessante: via de regra, e notadamente no meio militar, o espírito de corpo não deve ser confundido com corporativismo, no seu sentido distorcido, entendido nessa ótica como um instrumento que privilegia interesses de uma categoria e que, por vezes, atenta contra a ética e os valores. Isso é, em certa medida, fácil de explicar, porque na cultura militar, a servidão do trabalho depende da sinergia do sistema de valores pessoais e coletivos. O que esse representante do Exército está colocando? Que é necessário, quando se fala em espírito de corpo, de que todos estejam numa mesma sintonia, num mesmo pensamento, num mesmo sentimento. Então, o profissional militar, ele é preparado para o exercício físico, inclusive da violência, levada às últimas consequências, e ninguém em paz de espírito e sã consciência conseguiria, num extremo caso, puxar o gatilho, se não estivesse firme no seu propósito dos preceitos que comunga e que jurou defender com o sacrifício da sua própria vida. Então, como reflexo dessa identidade coletiva, formada a partir de uma espécie de relação simbiótica de seus integrantes, o espírito de corpo dos militares se forja desde as escolas de formação, em qualquer nível, onde essa praxis, essa execução, essa atitude, ela é transmitida de geração em geração pelos militares mais antigos, esses que são chamados instrutores, e vêm os seus instruindo como aprendizes, que paulatinamente, gradativamente, irão substituí-los e carregarão parte do legado profissional que foi transmitido. Aos militares, o espírito de corpo não é uma representação, mas é um verdadeiro laço real e necessário ao desempenho da função. Nesse meio, a rivalidade e a desconfiança devem ser deixados de lado, porque tudo é pelo coletivo em prol do grupo. Essa dinâmica, embora possa parecer contraditória, ela é favorável ao surgimento da iniciativa e da liderança. Por que eu estou trazendo uma linguagem do Exército, uma linguagem militar, para entender quais são as definições que eles têm de espírito de corpo? Porque essa era a visão bíblica da qual Josué participava. Não só Josué, mas quando Deus chama Moisés para liderar um povo que está saindo da escravidão do Egito e divide ao redor do tabernáculo em colunas e põe disposições simétricas e toda a sequência, a maneira como aquela população vai deslocar junto com o tabernáculo, segundo o direcionamento de Deus, ali há uma disposição militar, há uma disposição
que exige um conhecimento de espírito de corpo, de sabedoria, de respeito às autoridades e lideranças. Mas, por que falar em espírito de corpo? Porque todo corpo tem um líder, tem um cabeça. E talvez seja difícil para a nossa sociedade moderna, no século XXI, entender que a autoridade é algo dado por Deus, que a autoridade é algo que faz com que a gente possa se humilhar perante Deus, deixar de ter a nossa própria arrogância de querermos sermos senhores das nossas próprias vidas e nos fazermos servos, partes de um corpo maior, que é o corpo de Jesus Cristo, sendo Ele a cabeça. E quando nós analisamos os textos do Antigo Testamento, essa tipologia já existia, através de Moisés, através de Josué. E naquele momento, dentro desse texto, isso ainda é a introdução do tema que eu quero falar. Josué é como uma tipologia de Cristo, porque ele aponta para Cristo, que é o cabeça da igreja, não só pelo seu nome. Não sei se vocês sabem, mas o nome de Jesus e Josué, eles têm a mesma raiz hebraica, né, que vem de Yeshua e Yehoshua, que é Josué. Então, quem é Jesus? Josué. A raiz hebraica da língua hebraica é a mesma. Então, quando a gente vai analisar o livro de Josué, entendendo todas aquelas batalhas, todas aquelas tomadas de cidades, como que foi para Josué romper o Jordão, atravessar o Jordão, trabalhar segundo Deus para que aquelas muralhas de Jericó fossem derrubadas pelo Senhor, que cada território em que aquele povo alcançava, ele alcançava mediante a soberania, a graça e o poder de Deus que acompanhava. É necessário que a gente entenda essa linguagem de que Josué representava uma liderança, e essa liderança estava sobre um corpo que deveria ter espírito de corpo, deveria ser cuidado, deveria ter consciência dessa simbiose, dessa sinergia de sentimentos, de posicionamentos religiosos, culturais e políticos da sua época, para que eles pudessem manter a sua sintonia e seguir os desígnios de Deus. E Josué não só é uma tipologia de Cristo, pelos seus feitos, pelo seu nome, mas também pelo evento que marca essa passagem do Rio Jordão. Quando os irmãos lembram daquela passagem do Rio Jordão, a primeira imagem que vem na memória é a lembrança da passagem de Moisés com o Mar Vermelho. E essa passagem de Moisés, trazendo pelo Mar Vermelho, toda aquela população de hebreus que fugiam da escravidão do faraó, na verdade não fugiam, eles eram liberados, porque assim fez o Senhor, né? O faraó não precisou permitir, Deus fez com que ele permitisse a duras penas, ele foi obrigado, o faraó foi obrigado a permitir para que aquele povo saísse. E essa saída que passa pelo mar, a pés enxutos, e depois com Josué, passa também pelo Jordão, ela também vai ser uma tipologia, ou uma espécie de imagem, a qual a gente tem que projetar no futuro, o futuro Josué que há de voltar, que é o próprio Messias, o Senhor Jesus, que quando desce, conforme Zacarias, capítulo 14, verso 4 e 5, através pisando seus pés ao Monte das Oliveiras, de fronte de Jerusalém, estou lendo Zacarias 14, 4 e 5, e esse Monte das Oliveiras, ele é fendido pelo meio do Oriente para o Ocidente, havendo um vale muito grande, metade do monte se removerá para o norte, a outra metade para o sul, e lá diz, no verso 5, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal, sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Osias, rei Judá, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então, Deus, ele escreve ou descreve determinados cenários, repetidas vezes, para que, ao tentar compreender o tempo do fim, a gente tenha a ilustração do que já aconteceu. Onde eu quero chegar, que é muito importante os irmãos terem uma consciência mais aprofundada da antiga aliança e de quais
são as principais informações que Deus nos dá, como orientações de como nós devemos portar, o que devemos esperar para o tempo do fim. Feito essa introdução, e voltando agora para o texto, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos é como que Deus comissiona Josué como liderança. E aqui eu quero trabalhar esse conceito, que a liderança de qualquer grupo, aqui nós podemos falar de um grupo grande, como a igreja, a figura de um pastor, mas também nós podemos falar de uma pequena pessoa que é líder dentro de um grupo domiciliar, de um pequeno grupo que trabalha nas casas. Nós podemos falar de um pequeno líder que é líder do ministério de louvor, alguém que se dispõe a dar a escola bíblica dominical. Qualquer líder que se propõe a liderar um grupo de pessoas, ele é, na primeira formação dele, um cuidador. Ele é aquele que Deus capacita, que Deus coloca, com atributos que Deus compartilha, para que ele possa cuidar na edificação, na exortação, ensinando o caminho, o que está certo, o que está errado, ensinando, no nosso caso aqui especificamente, nosso vínculo com Deus, como que a gente pode aumentar a nossa comunhão, como que a gente pode andar em sinergia, como que a gente pode, entre os nossos espinhos, aprender a perdoar, a edificar, a suportar o outro com longanimidade. É o líder que faz isso, principalmente. E, no âmbito mais aberto, cada um de nós é chamado pelo Senhor Jesus a ser um evangelista, a ser um líder no seu local de trabalho, a ser alguém que possa edificar, que possa trazer pessoas para um propósito comum e levá-las para um direcionamento certo dentro daquilo que nós temos como a grande comissão, que é o nosso ID. Talvez, quando a missionária Glenda pega o avião e vai para cada aldeiazinha daquela indígena, pegando barco, andando horas e horas, orando para Deus não deixar o motor falhar, ela não ficar perdida nos rios, naquele momento, ela é uma figura de Josué, ela é uma figura de líder que está indo para cuidar do seu rebanho, que está indo para edificar, para mostrar a diferença entre o certo e o errado, para buscar essa sinergia, essa sintonia, para que todos possam caminhar junto. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar é como que Deus comissiona Josué como liderança, uma liderança que foi trazida para guiar e cuidar do seu povo, do seu rebanho, dos seus soldados, do seu exército. Ali Josué está entrando para várias batalhas, cidade após cidade, e ele precisa que aquele povo esteja em sintonia, que aquele povo participe de um mesmo pensamento. E quando a gente percebe os versos 3 e o verso 6, a gente percebe essa comissão, quando Deus fala, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. No verso 6, ele mostra que não só ele tinha prometido a Moisés, assim como no verso 3, mas também ele tinha prometido aos pais, àquelas gerações que antecederam Josué, aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus, quando Ele capacita, quando Ele chama alguém para uma determinada liderança, Ele está chamando, Ele está comissionando, porque existe um propósito determinado, seja ele o propósito mais iminente de Moisés, que havia acabado de morrer e precisava continuar aquela missão, fosse aquelas promessas mais anteriores dadas aos patriarcas, que vai desde Abraão, Isaque e Jacó. Só que nesse primeiro ponto que a gente percebe essa comissão de Deus para Josué, como líder que vai cuidar e vai guiar esse povo, para que eles possam aprender a ter esse espírito de corpo, essa sintonia, Deus ao mesmo tempo reforça em Josué a sua fidelidade. Por que será que é importante Deus reforçar em Josué a fidelidade? Quando Deus comissiona o líder, porque ser líder não é fácil. Comissionar alguém para liderar um povo, por pequenino que seja, pode ser um grupo de oração no seu trabalho,
pode ser um grupo de jovens nas universidades, quando você está chamando eles para poder fazer um grupo de estudo bíblico, um grupo de oração, quando você vai discutir aquilo que está errado, está certo, dentro da cosmovisão bíblica e dentro da cosmovisão do mundo, comparando as duas coisas, isso gera muito desgaste. Mas Deus reforça a fidelidade dele a Josué. Quando Deus capacita Josué como esse líder, que é capaz de guiar e capaz de cuidar desse corpo, que é esse exército, esse povo de Israel, Deus reforça a fidelidade em Josué, através do verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E aqui é interessante que não é só uma redundância, Deus está falando duas palavras com o mesmo sentido, não te deixar e não te desamparar. Às vezes uma pessoa pode estar do teu lado, mas ela pode estar só a presença física ali. E às vezes você está cansado, você está se sentindo sem forças, mas aquele que ampara é aquele que dá o suporte e te carrega. Não basta estar do lado, tem que amparar, tem que estar junto e suportar as suas fadigas para que você possa continuar na sua caminhada. E é interessante que Deus reforça, olha, ninguém vai te resistir. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Então essa é a primeira observação que eu faço em relação a essa comissão de Josué, como cabeça desse corpo, que deveria estar em sintonia com Josué para seguir a missão, que era alcançar a terra prometida. E para isso eles passariam por várias batalhas. Agora, pensando nessa perspectiva, o segundo ponto que eu queria destacar com a igreja é essa visão de Josué como tipo de Cristo, como Messias, Salvador ou Redentor, porque essa foi a função de Josué naquele momento. Ele estava trazendo salvação ou redenção para aquele povo que estava saindo da escravidão do Egito, que deveria chegar a um determinado local. Só que isso acontece, ou só poderia acontecer, através de 3 exortações enfáticas que Deus faz para Josué. Para Josué cuidar daquele povo, que deveria alcançar esse espírito de corpo, para Josué poder ser cabeça desse corpo, Josué recebe 3 exortações. E essas 3 exortações, elas vão estar divididas em duas palavrinhas ali, que é força e coragem. E eu queria dividir essas 3 exortações em 3 aspectos distintos, porque o texto parece dividir aqui. A primeira exortação de força e coragem, a gente observa no verso 6, onde Deus diz para Josué: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos teus pais. Deus havia dado a Josué essa missão de fazer o povo liderado por ele herdar a terra, apesar das lutas que Josué haveria de passar. Não era fácil. O povo ainda carregava uma imagem do sentimento do Egito, da vontade de estar debaixo das riquezas do Egito, da idolatria do Egito. Quando, após a queda de Jericó, eles vão para a segunda cidade, nós observamos que uma determinada família subtrai aqueles despojos e esconde, revelando o interesse de trazer daqueles despojos o seu enriquecimento para si mesmo. Isso faz com que Josué não compreenda que ele começa a perder a segunda batalha por conta de algo que era pecado, algo que estava trazendo afastamento na vida daquela congregação. E Josué rasga suas vestes, busca Deus, ora para Deus, parece que Deus tinha o abandonado. Mas o que acontece? Deus parece antever essas coisas que vão acontecer. E já diz, Josué, força e coragem, ser forte e corajoso, verso 6, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Apesar das traições que você vai sofrer, Josué, apesar das decepções, apesar das lamentações contra a idolatria e da impiedade desse povo, ainda o Egito ainda tem
coisas no coração desse povo, mas apesar disso, você vai com coragem, você vai com força, porque eu vou te dar isso daí, eu vou fazer com que você consiga cumprir essa designação que eu te propus. No verso 7, é interessante, porque a exortação é de força e muita coragem. Deus não repete só força e coragem. Deus fala, tão somente ser forte e muito corajoso. E diz o seguinte: para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E o que acontece é que parece essa exortação demonstrar que não somente Deus ensina para esse líder que há necessidade de se ter força e coragem para trabalhar com um corpo ao qual ele vai orientar seu cabeça para chegar em determinado local. Muito mais coragem ele tem que ter para ser fiel às Escrituras, para meditar nessas Escrituras noite e dia, para não se desviar da lei de Deus. E olha que naquele tempo a gente tinha, Josué, o que ele tinha era praticamente só o Pentateuco, né? E hoje eu vou deixar para fazer as aplicações daqui a pouquinho, mas nós temos muito mais do que o Pentateuco. Nós temos a revelação suprema de tudo que era da antiga e da nova aliança em Cristo Jesus, e nós não temos motivos para nos desviarmos para qualquer lugar que seja fora da lei de Deus. Nós precisamos meditar noite e dia, porque é necessário ser mais corajoso para ser fiel às Escrituras do que para ser qualquer líder. Aliás, de líderes, a gente tem várias igrejas, partidos políticos, você tem liderança de tudo quanto é coisa e muita gente disposta a ser líder, mas dificilmente a gente acha corajosos que são fiéis aos seus ensinamentos. E aqui nesse caso, quando a gente está pensando, nós estamos pensando exclusivamente no ensinamento de Deus, no propósito de Deus, na lei de Deus, em tudo aquilo que Deus tem para o homem. Num terceiro momento, se a gente falou que é necessário força e coragem para, através das traições, das decepções, é necessário força e coragem para Josué liderar aquele povo e cuidar daquele povo. É necessário muito mais coragem para poder ser fiel e seguir com extrema fidelidade os mandamentos de Deus nas Escrituras. A terceira exortação de força e coragem, que a gente vê no verso 9, tem um aspecto bastante interessante, porque começa exatamente assim, verso 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Deus está repetindo pela terceira vez. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E qual é a perspectiva dessa terceira visão? É a ideia de que não se deve olhar para trás. A aparência que dá do texto é como se, dessa pergunta, não te mandei eu, dá a intenção de como se Deus estivesse vendo Josué nas suas lutas, nas suas tribulações. Em algum momento ele poderia pensar em voltar para trás, poderia ter dúvidas: Senhor, será que sou eu mesmo que o Senhor designou? Será que eu dou conta de cuidar desse povo, cuidar desse rol de membros, dessas 12 tribos, para que a gente possa alcançar a nossa missão? E parece que é como se em algum momento houvesse dúvida, Josué parasse, Deus estivesse antevendo e falar com Josué: Josué, por que parou? Parou por quê? Não te mandei eu? Você está com dúvida? Josué, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Amados, quais são as principais aplicações que eu trago desse texto para o dia de hoje, quando eu penso na perspectiva de cuidar? É uma perspectiva contrária à que normalmente a gente vê nas igrejas, comparando a igreja como um hospital. Muitas vezes a gente percebe a igreja e percebe o amor e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que é consolador, que é piedoso, que é misericordioso, dentro de uma perspectiva que Ele trata as nossas feridas,
nos cura interiormente, para que a gente não se sinta mais sozinho, para que Ele nos preencha na nossa alma, no nosso ser, para que a gente possa, junto com essa comunhão de Jesus Cristo, termos força para enfrentar as adversidades dessa vida que passamos, e a gente pensa sempre no cuidado de Deus conosco, nessa perspectiva do doente, do enfermo e do hospital. Mas a proposta que o livro de Josué nos traz aqui é um pouco diferente, e é uma proposta que a igreja precisa acostumar a enxergar a visão, que a visão não está errada, não está equivocada a visão do hospital, mas a gente não vai ser sempre hospital. A igreja, como corpo de Cristo, assim como foi tipificada pelo corpo ao qual Josué e Moisés cuidaram, aos seus subordinados que Davi cuidava como rei, todo aquele grupo de pessoas debaixo de uma liderança, quando está diante da presença de Deus, precisa amadurecer e sair do evangelho que só traz leite, só traz o alimento mole, para amadurecer e crescer, e pensar que há uma perspectiva mais importante do reino, que é a perspectiva de um exército que marcha, que avança, que precisa estar sob uma liderança, que respeita as suas autoridades, e que tem uma espécie de sinergismo que possa manter a mesma consciência à luz do seu líder, do seu guia, e que para nós, esse supremo guia, esse supremo líder, é a pessoa de Jesus Cristo, o verdadeiro Josué da história, né? Para que a gente possa amadurecer, e entender que nas nossas adversidades, nós às vezes passamos por feridas, às vezes passamos por machucados, por traumas, mas cada um de nós é convocado pelo Senhor Jesus a assumir os cristãos maduros. Aqui eu não estou falando para aqueles que são neófitos, novos na fé, mas para aqueles cristãos maduros, Deus está chamando hoje aqui dentro do Betel do Lago, daqueles que estão nos assistindo, quem são os Josués, quem são os Isaías, quem são os Estevãos, com quem é que eu vou contar para poder levar o Evangelho, para não barganhar com Deus, para ter a sua posição de não mais passividade, mas atividade, liderança, proatividade, no seu pequeno grupo em casa, na sua universidade, no seu trabalho, em qualquer perspectiva da vida, seja num trabalho missionário, quem é que eu vou capacitar, que eu vou chamar para cuidar dessas pessoas? Em um certo sentido, cada um de nós, Deus chama para ser um pequeno pastor, a partir do momento em que Deus vai dar pessoas que estão carentes do Evangelho para serem cuidadas. E dentro dessa perspectiva da visão da igreja como um exército que marcha e que é liderado por Jesus, nós precisamos aprender a sermos cuidados pelos nossos líderes. Porque muitas vezes a ovelha não quer receber o cajado do seu pastor. E cuidar não é só dar aquilo que agrada o coração. Cuidar, muitas vezes, é receber o cajado para mudar a sua cosmovisão, para ser confrontado com os valores que você recebe do mundo, que você recebe da ciência, que você recebe da política, da filosofia, e entender se aquilo que eu acredito está certo ou está errado diante da Bíblia. E para que nós possamos ser bons líderes, para que nós possamos ser novos Josués, nós precisamos mudar a nossa cosmovisão da igreja apenas como um hospital. Nós precisamos assumir essa cosmovisão da igreja madura, da igreja que sabe edificar, que sabe receber a sua exortação, que se humilha perante Deus. Olha, aquela irmãzinha simples, humilde, analfabeta, que é funcionária da limpeza, veio e trouxe uma palavra de Deus para a minha vida, e eu vi que eu estava caminhando no sentido errado, e eu tenho que me humilhar, eu tenho que parar diante de Deus, saber que Deus está usando ela como uma líder para poder me edificar. Isso o corpo tem que aprender a fazer com seu líder, ter humildade
e humilhação no sentido do que significa ser servo. Ao mesmo tempo, aquele que é o líder precisa ter o amor e a humildade dentro da perspectiva de saber como cuidar, porque você não pode bater demais na ovelha. Você tem que saber qual é o grau de maturidade daquela ovelha, se ela está precisando do leite, se ela está precisando de um alimento mais sólido. Saber que às vezes uma ovelha precisa andar alguns caminhos ali para que ela possa aprender com a sua própria caminhada, em outros você vai ter que estar junto. Mas a missão que Deus comissionou a Josué é a mesma que Deus nos comissiona hoje, para que a gente possa compreender aquelas 3 exortações. Qualquer um que se disponha a ser líder dentro de uma comunidade, dentro de um ministério do louvor, dentro de uma aula de escola bíblica dominical, dentro de um pastoreio, aquele que é um missionário, que vai fazer um evangelismo, ali é uma atividade de liderança. Você está regimentando um povo que não conhece a graça de Deus para demonstrar que ele é pecador, que ele precisa de salvação, e você tem que demonstrar isso com as suas atitudes, você tem que demonstrar isso com as palavras que saem da sua boca, mas demonstrando atitudes que reforçam as suas palavras. Mas para fazer isso, é necessário e aqui eu queria que os irmãos lembrassem que é o ponto principal dessa reflexão que eu estou trazendo para os irmãos hoje, é saber quais são essas 3 exortações de força e coragem que Deus traz para aqueles que vão ser os novos Josués. Deus fala por 3 vezes, ser forte e corajoso, tão somente ser forte e muito corajoso, não te mandei eu ser forte e corajoso. Como que nós, igreja, podemos aplicar esses ensinamentos que Deus tem dado para Josué, esses princípios para que nós, como igreja e membros amadurecidos, possamos nos tornar líderes capazes de cuidar de um corpo, de uma membresia, de uma pequena congregação, de um pequeno grupo no lar. Quais são as exortações de Deus? E Deus está falando hoje com a igreja. Vocês que são cristãos, eu que sou cristão, nós somos o quê? Pequenos Cristos. Nós somos, ou deveríamos ser, a imagem e semelhança de Cristo. E, da mesma forma, aqui você pode usar essa aplicação de Josué. É como se nós fôssemos pequenos Josués, e Josué aqui é a tipologia de Cristo. Deus está falando também conosco hoje à noite, ser forte e corajoso, não temas. Quando você for pregar o Evangelho, vai ter gente que vai te bater de frente. Vão ter pessoas que não vão gostar de você. Tem pessoas que vão olhar para você e falar, você é um radical, você é um tolo, você é alguém ignorante, você não conhece os filósofos, os sociólogos, você é alguém que é alienado porque não assiste à grande mídia. Toda vez que a gente tentar liderar alguém e confrontar essas pessoas com o Evangelho, é necessário força e coragem, porque não é fácil. Cuidar de alguém não é fácil. Cuidar de uma igreja não é fácil, porque a igreja é feita de pecadores, que somos eu e vocês, e nós trazemos para dentro da nossa congregação muito da nossa cultura, muito das nossas perspectivas de filosofia, sociologia, daquilo que a gente vê e vai aceitando da mídia. Então, é necessário que, à medida que você seja como um pequeno Josué, como um pequeno Cristo, uma tipologia de Cristo, que você tenha força e coragem para lidar com o mundo, porque não é fácil. O mundo vai te odiar, e Jesus já falou isso por conta de o mundo odiar Jesus e sacrificar Jesus, colocar Jesus na cruz do Calvário, Nós que somos servos desse Senhor, em tese, temos a capacidade de padecer muito mais. Mas o mesmo Deus que sabe que não é fácil, é o Deus que nos torna maduros na fé, é o Deus que nos dá essa disposição mental para que a gente possa receber a coragem, a força necessária para cuidar da igreja, para tirar
a igreja dos seus pecados, para tirar a igreja das falsas filosofias, quer sejam elas política, ideológica e culturais ou pseudocientíficas. A segunda perspectiva é que, para nós nos tornarmos pequenos Josués, pequenos líderes, e sabermos como cuidar desse corpo, que é a igreja, nós precisamos ter mais coragem ainda para sermos fiéis às Escrituras. Porque é muito bom ser politicamente correto. O mundo não odeia o politicamente correto. Mas quando você embate, quando você trabalha questões que são polêmicas na atualidade, você é taxado como alguém do qual a sociedade se envergonha, você é taxado como um tolo. E a gente pode trazer dezenas de coisas que a igreja tem feito, não estou falando aqui especificamente do Betel do Lago, mas de coisas que a gente vai percebendo que a igreja tem se integrado de ideologias do mundo, filosofias comunistas, socialistas, ideologia de gênero dentro da igreja, tantas coisas perniciosas que afrontam a santidade de Deus. É bem verdade que o cristão, ele tem que amar a todos e exortar a todos a que possa buscar a santidade e cada um a força para carregar a sua cruz dentro daquelas linhas que o Senhor Deus determina para nós, que é o seu propósito. E somente o Espírito Santo pode nos ajudar a gente ter essa capacidade. Nessa semana que passou, eu tive o desprazer de ouvir numa mídia social o hino da Internacional Comunista. Talvez os irmãos tenham ouvido, né, 2 líderes políticos aí, com uma fama bem importante, que estavam cantando em posição o hino da Internacional Comunista. Eu não sei se os irmãos perceberam nas letras desse hino, eu estou com o hino aqui, na íntegra, se alguém quiser pegar para ler, e diz o seguinte: de pé, não mais senhores, se nada somos em tal mundo, sejamos tudo, ó produtores. Messias, Deus, chefes supremos, nada esperamos de nenhum, unamos forças e tomemos a terra-mãe livre e comum, para não termos protestos vãos, para sairmos deste antro estreito, façamos por nossas mãos tudo o que a nós diz respeito. Observem como essa letra desse hino fala totalmente contrário ao que a gente prega no cristianismo. Como é que um irmão pode chegar e pensar em ter uma ideologia marxista cultural, que defende ideologia de gênero, que defende que Deus, Messias, chefes supremos, nada esperamos de nenhum? Se há algum cristão que por desconhecimento ou ignorância não sabia que votando numa ideologia comunista você está afrontando a Deus, saiba hoje, porque hoje é o dia que Deus está falando com você. Hoje é o dia que Deus está fazendo profetizar que Ele vai mudar o Brasil. Hoje é o dia que os brasileiros de bem, que os cristãos deste Brasil não vão se calar e vão dobrar o seu joelho para ir contra essa aberração que é algo anticristo, contrário ao Evangelho, e nós não vamos nos calar. Antes, o que Deus espera é que nós tenhamos maturidade para a gente saber discernir o certo do errado. Não é função da igreja definir qual é o partido político que ela vai votar, mas é função da igreja ensinar o que está certo, o que está errado. Nós precisamos ter essa maturidade, porque Deus está chamando hoje Josués aqui nessa igreja. Deus está chamando líderes. Nós somos poucos, mas hoje me agradou o coração, porque a igreja estava cheia na escola bíblica dominical, e nós precisamos disso. Nós precisamos ensinar o crente que ele é crente porque ele é um seguidor do Senhor Jesus, e nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, nós não devemos nos envergonhar do Senhor Jesus Cristo. Por mais que a gente vai ser rotulado nas universidades, no nosso trabalho, nós precisamos dar o testemunho de que nós somos cristãos. Somos falhos, com certeza somos falhos, mas nós precisamos aprender a perdoar os nossos irmãos que falharam, nós precisamos aprender a nos perdoar nas nossas falhas e ter a humildade de reconhecer quando um ou outro servo do Senhor vem até nós e fala: irmão, esse caminho não está certo, Deus está mostrando na sua palavra, esse não é o caminho,
não se desvia para cá nem para cá, olha o caminho reto, andai por ele. Nós temos que aprender a ser um corpo, a marchar no exército de Cristo, sabendo quais são as pessoas que Cristo nos capacitou a seguir, quais são os nossos líderes, a respeitar a autoridade. Nós precisamos saber, porque a grande questão de Satanás foi romper a autoridade de Deus. Satanás sempre quis ser uma autoridade paralela, e ele plantou nos corações de toda a humanidade, desde de Adão e Eva, que se o homem rejeitasse a verdade de ser um servo do Senhor, ele poderia ser igual a Deus. E essa arrogância, dessa blasfêmia que a gente ouve aqui, que mostra toda a soberba humana em querer ser Senhor, em rejeitar ser um servo do Senhor. A gente não vai evangelizar o mundo com lavagem cerebral, pela força, mas nós precisamos ter sangue nas veias e joelho no chão para orar, para que os nossos não se desviem, para que o Espírito Santo possa nos encaminhar, para com amor apresentar a verdade. Nós não vamos forçar ninguém a mudar nada, mas nós somos aquela sementeira, nós vamos ser aqueles que vão semear, e essa semente, ela sempre vai germinar, quer seja para a glória do Senhor, quer seja para a manifestação do juízo de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela palavra que o Senhor me deu, pela iluminação da sua Sagrada Escritura. Ó Senhor, como nós precisamos amadurecer, precisamos de ter mais conhecimento das tuas Escrituras, precisamos compreender mais o poder de Deus. Ó Senhor, nós clamamos pelo teu avivamento. Não é possível que a tua igreja seja enganada mais, Senhor, que a tua igreja seja enganada por ideologias perniciosas, falaciosas, que estão tirando a comunhão do Senhor Jesus Cristo e trocando pela ideologia de homens. Ó Senhor, purifica e santifica a tua igreja, Senhor. Nós pedimos que o Senhor traga novos líderes, novos Josués, pois nós nos intitulamos cristãos porque somos ou queremos ser pequenos cristos. Nós queremos ser como pequenos Josués, que vão pegar cada um, aquele seu rebanho, aquele grupo ao qual o Senhor vai trazer, porque não somos nós que convertemos os corações, é o Senhor quem converte, é o Senhor quem nos mostra na confrontação dos nossos pecados, quem é que nós somos, aquilo que precisamos mudar. Ó Senhor, ser misericordioso e abençoa a nossa nação, abençoa a tua igreja, Senhor. Nós te clamamos nessa noite, hoje que é dia de ceia, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a humildade, a humilhação necessária para que reconhecemos que somos servos do Deus Altíssimo. Queremos ser como Paulo, um doulos, que possa entregar o verdadeiro pão, o verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja ele do judeu, grego, até os confins da terra. Senhor, nós te clamamos, perdoa os nossos pecados, faz da igreja brasileira um grande farol, um grande celeiro que vai levar pão espiritual para o mundo. Nós não queremos ser apenas os melhores e maiores produtores do alimento da terra, mas queremos ser os maiores produtores e exportadores do pão da vida, do alimento espiritual em todos os povos e nações. Nós clamamos pelo teu avivamento. Enche essa igreja de dons, Senhor. Enche o Betel do Lago Norte com dons de profecia, dons de cura, dons de ensino, de maestria. Senhor, nós precisamos dos teus dons, precisamos da santidade do teu nome, a santidade no nosso proceder, no nosso caminhar. Que o Senhor nos preserve a nossa mente das inclinações, da cobiça da nossa carne, dos nossos olhos. Senhor, dá-nos uma disposição mental que seja aprovada e guiada pelo teu Santo Espírito. Que nós não tenhamos mais qualquer tipo de vinho ou bebida alcoólica que nos entorpeça, mas estejamos embriagados com teu Espírito Santo, que há de nos direcionar para seguir o reto caminho de Cristo e não negar a Cristo Jesus. Senhor, nós cremos no Senhor e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor. Pedimos a tua bênção e a tua proteção para todos nós aqui representados, nossos familiares. Proteja, Senhor,
para que o Senhor nos fortaleça na batalha, como fortaleceu Ezequias, quando estava cercado pelo império assírio, mas o Senhor levantou os teus anjos, o Senhor permitiu a vitória pela força do seu próprio braço, Senhor, não é no nosso braço. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Nesse momento